Bom dia. Então, agora sim, o vídeo com informações sobre a língua iorubá. Eu vou começar com uma coisa que me chamou muitíssima atenção. Ontem eu estudei bastante o dicionário para entender. Ele realmente é bastante complexo, né? E presta atenção numa frase aqui que eu vou dizer agora, né? Oyamilenu. Lembra Ayami, né? A gente, nesse momento, a gente pode, quem conhece, vai fazer uma associação, né? Às senhoras. Então, e na verdade, o que quer dizer, né? Oyami Yanu ele me surpreendeu. Só que as frases, por exemplo, quando elas terminam, as palavras quando terminam em vogais, elas são emendadas, né? Então a gente tem a impressão que é outra coisa. É como, por exemplo, um estrangeiro ouvir a gente falar canto. Pode ser o canto de cantar, pode ser o canto da parede, né? E pode ser o canto de aquilo que foi cantado, né? Uma música, um canto, enfim. E outras coisas também, outras palavras, né, no português que faz essa confusão para quem não sabe a língua. Isso me chamou bastante atenção. Isso tem uma razão, tá? Que daí o José Benício vai dizer exatamente o seguinte, presta atenção, ó. Verbos combinados são formados por dois termos gramaticais diferentes, podendo ser dois verbos que expressam uma só ideia de acordo com certas circunstâncias. Quando esses verbos forem usados com um objeto, serão separados e entre eles será colocado o objeto. Em alguns casos, os verbos combinados são apresentados separados para lembrar essa possibilidade. Para esse tipo de verbo, são dados diversos exemplos na formação de frase, né? Isso aqui no dicionário tem diversos exemplos. Então, esse aqui, Oyamilenu, que na tradução para o português é ele me surpreendeu, esse Oyamilenu, esse lenu é o ni mais enu. Só que junta e faz lenu. Pensa no inglês, por exemplo, né? I gonna. É a junção de duas palavras. Por exemplo, no português, tamo indo. Vamos junto. Então, essas questões também acontecem no iorubá. Então, por isso que nós fazemos essas confusões. Uma pessoa que tem conhecimento de iorubá que eu conheço, uma pessoa que eu conheço que conhece bastante iorubá, ela estava explicando, né, para um grupo de pessoas sobre as cantigas de Buri, por exemplo, que fala lá em Olodumare, ou fala lá em Motumbá, e como junta tudo na cantiga, a gente acaba não fazendo essa associação. Então ela estava explicando justamente isso pra gente. Então a gente ouve lá, por exemplo, Oxalá, não sei o quê, e a gente já associa Oxalá, e às vezes é uma frase, não é uma única palavra, né? Jesus, para de mim. Então, no dicionário iorubá do José Benício, ele vai dizer o seguinte, minha nossa. Ele vai dizer o seguinte, meu Deus, tá difícil gravar agora, porque ficam me ligando, então os gatos fazendo bagunça, mas vamos lá, né? Ele vai dizer assim, ó,
que nesse dicionário, né, no dicionário Iorubá português, o primeiro, foram relacionadas palavras de todas as categorias gramaticais, incluindo algumas sem definições, tá? Quando ele fala aqui do Iorubá, ele vai dizer, são inúmeras as palavras de Iorubás idênticas. Por exemplo, uma palavra em Iorubá, que inclusive se usa no afro-gay, no nagô-gay, ou no nagô do dia a dia, enfim, na língua, né, quando se fala por aí, que é o Odara. Odara serve para uma série de coisas, grande, bom, gostoso, muito, enfim, mas utiliza-se no dia a dia. Ela é uma palavra que já está incorporada no português, né? Nessa coisa, um pouco de gíria, um pouco do português, não o português, a gramática tradicional brasileira, mas na gramática do dia a dia, que o povo fala, né, nas ruas, enfim. Então, tem palavras que têm um único significado, mas isso também acontece no português. Porém, com significados, são palavras idênticas, porém com significados diferentes. Assim, para cada uma delas, é citada uma ou mais frases a fim de especificar de modo claro essas diferenças. Por exemplo, para o verbo cortar, são encontrados mais de 8 formas. No caso dos adjetivos, eles podem ter as mesmas funções de um verbo, ou seja, embora citados como adjetivos nas frases, podem ser vistos como verbos posicionados depois de pronomes pessoais. Não há dificuldade nessa diferenciação, olha, diz José Beniste, pois ao contrário do nosso idioma, o português, todo verbo iorubá começa com uma consoante e deve ser antecipado pelo pronome pessoal, que vem a ser o sujeito da oração. E ele também diz, por exemplo, olha só, veja, esse dicionário você pode estudar por conta própria. Que aqui, da maneira como ele escreveu, não será preciso um orientador para acompanhar esse dicionário, não. Tá? Porque quase todas as palavras aqui têm um ou mais exemplos de como elas se comportam numa frase. Em alguns verbetes, elas são apenas identificadas sem exemplificar frases. A definição de algumas palavras como pré-verbos tem o objetivo de mostrar que se posicionam antes do verbo numa frase. Tá? Então, não é difícil. Daí, o dicionário português e iorubá, que é o segundo que saiu, e que ajuda muito, me ajudou muito, na verdade, para escrever a minha dissertação de mestrado, e a minha dissertação de mestrado eu não tinha ele ainda, mas para a tese do doutorado ajudou muito. Porque daí quando você está fazendo um trabalho acadêmico, você tem que recorrer a fontes que vão lhe dar informações adequadas e corretas. Entretanto, mesmo assim, José Beniste diz que, ainda que nesse dicionário contém inúmeras informações sobre a língua iorubá, inúmeros exemplos e a tentativa de escrever da forma correta, como existem inúmeros povos que falam essa língua na África, ela tem dialetos, ela tem interpretações e ela tem maneira de expressão diferentes, tá? Então, daí eu peguei dois artigos aqui, né, só para ilustrar. Um deles é do site Gama, né, Traduções e Interpretações, que é o site gamate.com, tá? Eu vou colocar na descrição lá. E daí eles vão falar assim, ó, o iorubá é aquele típico exemplo de língua o iorubá é aquele típico exemplo de que língua é parte da cultura de um povo. O idioma tem origem africana a partir de um grupo étnico daquele continente e tem cerca de 45 milhões de pessoas envolvidas. A maior parte, 35 milhões, está na Nigéria.
onde o idioma tem grande força. Porém, o Iorubá também está presente no Brasil, Cuba, Benin, Togo, Serra Leoa, Costa do Marfim, Venezuela, Trinidad e Tobago, dentre outros. O Iorubá chegou aqui aqui está escrito a partir dos escravos, tá? Eu prefiro, vou fazer aqui a minha intervenção, que a partir dos povos que vieram para cá para serem escravizados, e que foram trazidos à força ao país. E integrou com força a cultura brasileira, tanto é que a sua versão falada é bastante difundida graças à ligação com religiões de matriz africana, como por exemplo o candomblé. Não é raro hoje em dia ouvir o Iorubá com grupos religiosos espalhados Brasil afora. Daí ele vai falar, por exemplo, que existem palavras incorporadas à língua portuguesa, que é de raiz Iorubá, muitas delas relacionadas à culinária, como o angu, o xinxim, o acarajé, o abará, o vatapá, etc. Aí no candomblé, esse mesmo artigo vai falar de Xangô, Iansã, Oxóssi, vai falar, citar o nome dos orixás, e também vai falar em Babalaô, Babalorixá, Iaquiquerê, etc. Tá? Esse idioma Iorubá, ele foi reconhecido como patrimônio no Rio de Janeiro e na Bahia, tá? E em 2018 ele teve o reconhecimento de patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. E foi oficializado para valorizar as tradições de cultura africana no país, e também para promover essa língua. Hoje, por exemplo, existe o Museu Itamar Assunção, que faz traduções em Iorubá. É possível fazer cursos, inclusive, e aprender, ou enfim, é uma língua difícil de ser traduzida por conta dessas nuances todas que ela tem, mas é possível fazer essa tradução, ok? Além da relação histórica, ele também tem uma relação histórica com o povo Nagô, e a Bahia, tendo essa relação histórica com o povo Nagô, é considerada desde 2018 a capital Iorubá para todas as Américas, tá? O outro site também que eu entrei para pegar alguma coisa, que não tem a história específica da língua Iorubá, tá? Mas tem algumas informações que são importantes. Eu entrei no portal Gueledés. O portal Gueledés é gueledés.org.br, é um grupo, uma instituição consolidada que tem muitos anos, e tem um artigo lá chamado Iorubá, Língua, Memória e Parte da Consciência do Povo Negro. Daí diz o seguinte: diferente de línguas mortas como o latim, o grego arcaico e o aramaico, há uma língua de tradição falada, surgida há milênios e que atravessou o Oceano Atlântico nos porões dos navios negreiros vindos da costa ocidental africana para sobreviver até hoje na Bahia. Essa língua é o Iorubá. Essa fonte é da Rede Bahia, tá? Esse texto ali. Devido a centenas de dialetos dividido em centenas de dialetos e falado por 30 milhões de pessoas espalhadas pelo Benin, Nigéria, Togo, Serra Leoa, Cuba, termos como abadá, acarajé, afoxé, agogô, axé, caruru, ilê, cabula, aiá, vatapá, xinxim, zumbi, mostram que palavras do dicionário Iorubá também fazem parte do dia a dia dos baianos e de parte de muitos outros estados também, tá? Onde tem terreiros que respeitam muito a tradição e que os zeladores de santos, os coordenadores, as pessoas responsáveis por essas casas de axé vão buscar isso, inclusive na África, para
tentar se aproximar o máximo possível, né, da cultura africana, embora o candomblé seja uma religião genuinamente brasileira, tá? O iorubá é tão falado aqui na Bahia, continuando o artigo, que as pessoas usam palavras no diálogo e não sabem que tem origem no iorubá, né? Isso é explicado por uma pedagoga numa escola que trabalha com a língua iorubá, não é uma disciplina oficial dentro da escola, né? Mas ela, para cumprir as prerrogativas da Lei 10.639 de 2003, ela trabalha, por exemplo, com algumas frases e com as crianças para tentar manter viva essa língua também dentro da escola. Isso é muito interessante, tá? Ela diz ali que essa é a escola municipal Eugênia Aninha dos Santos, que é uma mãe de santo do início do nascimento, do surgimento do candomblé no Brasil. Abrindo aspas, né, para Eugênia Ana dos Santos, ela diz: nós não ensinamos o iorubá, nós utilizamos palavras como paz, amor, com licença, bom dia, boa tarde, até logo, e é uma forma de resgate da cultura africana, mas não existe uma disciplina específica para o ensino do iorubá na escola, até porque não é nosso objetivo. A escola é conveniada à Prefeitura Municipal e as matérias atendem a um currículo sistêmico. Veja que nesse currículo sistêmico das escolas, peço desculpas, tem a obrigatoriedade de ensinar a língua estrangeira. E essa língua estrangeira é o inglês, que é a língua universal. Uma ou outra escola ensina o espanhol, mas o inglês é que é obrigatório no currículo escolar, tá? Então, implantar o iorubá dentro da escola seria muito complicado, né? Além do que, né, ela vai dizer que os familiares dessas crianças, os pais dos alunos, alguns vêm na escola reclamar e vem dizer, vem querer informação por que o filho está falando determinada coisa. Que é uma língua diabólica, de religião do demônio, falando não sei o que de Exu, enfim, entende? Então, assim, é bastante complicado mesmo, precisaria, né, ser debatido a partir do MEC, enfim, para que pudesse adentrar. E é muito interessante pensar, por exemplo, na minha dissertação de mestrado. Eu fiz o mestrado na Unicentro em Educação, Cultura e Diversidade. Foi uma coisa muito interessante porque, embora eu fosse frequentadora de casa de axé, eu só fui me dar conta da educação e do aprendizado dentro de uma casa de santo, dentro de um terreiro, quando eu fui fazer a minha pesquisa, né, escrever a minha dissertação de mestrado. Dentro de uma casa de santo, né, aprende-se culinária, porque você tem que aprender a cozinhar, fazer os pratos específicos dos orixás. Você aprende respeito à natureza e proteção do meio ambiente, porque sem a natureza, sem o meio ambiente, não existe a nossa religião, não existem os orixás. Dança, porque a dança é a forma como os orixás vêm para contar a sua história, aquelas pessoas que estão no terreiro, no candomblé, na festa, naquele dia específico. Desculpa, mais uma vez interrompeu a gravação por causa dessas insistentes ligações telefônicas, enfim. E assim, aprende-se também, por exemplo, percussão, ritmo, porque tem os atabaques e atabaque não é uma coisa que mulher toca, mas os homens, os meninos, né, eles têm a oportunidade de aprender, aqueles que têm interesse, enfim, né, embora seja uma função do alabê, do ogã ou do alabê, que nem sempre é um ogã, mas ela também todos os homens que frequentam a casa, se tiver interesse, podem aprender. E também se aprende uma língua, que é o iorubá. Por mais que se comunique de forma, talvez não a forma correta, o iorubá tradicional, o iorubá de fato, entende? Mas se comunica em outra língua.
Algumas pessoas que estão ali aguardando um atendimento, que vêm ali pela primeira vez ou que vêm de vez em quando, às vezes não sabe o que a gente está falando. Quando alguém diz lá, pega um ibá para mim, pega um oberó, ou sei lá, né, não sei o que do padê, não sei o que de... Entende? As pessoas não compreendem, elas não sabem do que a gente está falando. E não é uma forma de guardar segredo, é uma forma de preservar a língua, é uma forma de respeitar a cultura iorubá. Então, agora, para finalizar, tem um texto, na verdade, que eu produzi aqui, de acordo com a minha pesquisa, né, dos estudos de Pierre Verger e Roger Bastides e José Beniste, que ele vem falar, por exemplo, falam um pouco dessa questão da história, né, da língua iorubá, tá? Então, assim, a história da língua iorubá, isso já é um texto, né, de Vânia Galiciana, é um texto meu, pesquisado e construído a partir de leituras que eu fiz nesses dias. A história da língua iorubá remonta a cerca de 1000 anos. É uma língua africana, falada principalmente nos países da Nigéria, Benin e Togo. Os iorubás são um grupo étnico que habita principalmente a região sudeste da Nigéria e são conhecidos por sua rica herança cultural e religiosa. A língua iorubá possui uma tradição literária com rica tradição oral que remonta a séculos. Anteriormente, a língua era predominantemente escrita em um sistema de escrita chamado Ifá, né, que consistia em símbolos e hieróglifos. Posteriormente, adotaram o alfabeto latino, que é amplamente utilizado atualmente. Então, veja, abrindo um parêntese, né, é uma língua que antes era escrita, né, num contexto de Ifá, que na verdade... que não utiliza letras, utiliza às vezes sementes, às vezes alguns outros objetos e símbolos ou desenhos, né, hieróglifos, para fazer alguns chamam hieroglifos, né, hieróglifos, para fazer essa comunicação. Então pensa a dificuldade, né, que foi para fazer com que essa língua se tornasse uma língua escrita com o alfabeto conhecido no mundo todo, que é o alfabeto que nós temos, o alfabeto brasileiro, enfim, e que é usado, né, o alfabeto que se usa para se escrever, para falar, para se comunicar, né, através da escrita, enfim. Como, por exemplo, o aramaico, o hebraico, que também não era escrito, né, eram línguas faladas. E tem outra característica do iorubá, do povo nagô também, que é a tradição do ensino oral. A tradição do ensino oral também, muita coisa se perde. Então, nós temos que compreender que as nossas relações com os orixás, elas são de nós para o orixá. E que, se nós estamos falando um iorubá, que não é exatamente o iorubá que o nosso pai de santo fala, porque aprendeu mais que a gente, porque esteve, né, os nossos mais velhos, ou outras pessoas de outros estados, de outros ilhaxés, né, falam, nós estamos falando o iorubá que vem do nosso interior, da nossa consciência. Tá? Nós tentamos, a gente, claro que tem que se esforçar para você tentar falar de acordo com aquilo que o teu orientador de santo, teu pai, tua mãe, seu pai de santo ensinam a você. O seu pai pequeno, sua mãe pequena, os seus ebomes, os seus mais velhos dentro da casa, né? Porque existe um protocolo em cada casa. Mas não significa que se você não fala exatamente daquele jeito, que você não conseguiu assimilar, você não está conseguindo se comunicar com o seu orixá. Continuando aqui, a língua iorubá também desempenha um papel importante na religião tradicional dos iorubás, conhecida como Ifá ou Orixá. Os iorubás acreditam em uma ampla gama de divindades. Pensamos, nós somos de uma religião, né, que não é de um Deus único, tá? Ela tem várias divindades, né? Então, por uma ampla
gama de divindades conhecidas como orixás. A língua iorubá é usada nos rituais, orações e liturgias associadas a essa divindade, tá? Então tem essa conexão no Brasil, ela está muito mais diretamente ligada à questão, à cultura religiosa do que a outros aspectos da vida cotidiana. Além disso, a língua iorubá influenciou a formação de outros idiomas africanos e também se espalhou por todo o mundo devido ao tráfico negreiro ao longo da história. Em alguns lugares, como Cuba e Brasil, a língua iorubá é usada até hoje em rituais religiosos sincretizados com o catolicismo, como o candomblé e a umbanda. Lembrando a vocês que eu venho de uma casa onde não existe o sincretismo religioso e onde não existe a mistura do candomblé com a umbanda. É só candomblé de Queto. As coisas são muito separadas. A minha casa é uma casa, a casa onde eu nasci é uma casa de candomblé. Existem outras casas que faz todo o processo junto, umbanda, candomblé, tudo misturado, tal, né? Quem sou eu para julgar? Existe uma razão para isso? As divindades, os orixás e as entidades respondem da mesma forma e o Brasil tem essa diversificação, inclusive dentro de uma religião, né, existe diferença. E outra coisa, o candomblé não tem uma Bíblia, não tem um livro a ser seguido, não tem um papa, não tem o Vaticano africano, por exemplo, né, não tem a Cúria metropolitana como a Igreja Católica, não tem. Então cada casa tem o seu próprio protocolo, a sua maneira de fazer. Claro que seguindo, né, a tradição, respeitando a tradição, respeitando aquilo que se aprendeu do seu pai de santo, da sua mãe de santo, que aprendeu lá com o seu avô de santo, com o seu bisavô, enfim. Nós temos que pensar, lembrar que que é importante que nós estejamos conectados a esses ancestrais. E a nossa maneira de estar conectados a esses ancestrais é estar conectados a pessoas que vêm dessa linhagem, né, desse povo que iniciou o candomblé no Brasil. Hoje é muito comum o culto de Ifá no Brasil e algumas pessoas vão diretamente à África fazer sua iniciação e abrem casas aqui, tem a orientação do Babalaô. E isso não é uma coisa errada, é uma prática cada vez mais constante, mais presente, inclusive dentro da casa dos terreiros de candomblé. O culto a Ifá é um culto que vem crescendo muito, mas existem aquelas pessoas que de fato vão atrás do babalaô verdadeiro, aquele babalaô sério, que vem fazer um trabalho sério dentro da comunidade, e tem aquelas pessoas que buscam no Google informação e montam os seus espaços e vão trabalhar com isso. Então assim, nós vamos ter esse cuidado também na hora de procurar alguém para nos atender. Porque uma vez a nossa cabeça, alguma mão colocada na nossa cabeça, essa mão ela só é tirada quando essa pessoa parte, quando ela desencarna, quando a matéria vai embora e a consciência fica. Então nós precisamos ter esse cuidado e ainda é preciso ter um ritual para se fazer isso. Quando nós ou quando quem nos iniciou parte. Então, muito cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Isso é muito importante, né? E que seja uma única pessoa. Aquela que te iniciou seja aquela que vai dar suas obrigações até você completar todo o processo de obrigações que você tem que fazer. E que é para a vida toda. Porque você faz 1, 3, 7, 14, 21... E depois você tem buri para tomar todos os anos. E tem outras obrigações, tem outros orosos, tem outros ebós, tem outras oferendas, enfim, né? Então, se você puder estar, às vezes o contexto, às vezes a circunstância não permite, você acaba indo para outro país ou para outro lugar, ou aquela casa já você não consegue se sentir bem ali, enfim, né? Mas
essa busca, você tem que primeiro ir lá e dizer ao seu, quem te iniciou, né? A senhora, minha mãe, o senhor, meu pai, aceita dar a minha obrigação? Não, meu filho, não vou te dar a tua obrigação, procure outro pai de santo, outra mãe de santo. Aí as coisas, aí é diferente, é outra conversa. Mas você precisa ter a humildade de ir lá, se colocar na esteira, se colocar diante da sua Ialorixá, do seu Babalorixá, e dizer, eu preciso, eu quero tomar a minha obrigação. O senhor ou a senhora, né, aceita dar a minha obrigação? É assim que funciona. E às vezes não vai acontecer, tá? Porque assim, querer caminhar sozinho e fazer tudo sozinho do seu jeito, você perde essa conexão com a ancestralidade. E essa conexão precisa ser levada muito a sério. Eu chamo isso de um elo, é como se fosse uma corrente, por exemplo. Digamos, vamos começar ali na mãe menininha do Gantuá, né? Mãe menininha que é a mãe, a expressão, a mãe mais conhecida no Brasil e que é a grande ancestral da nossa nação Queto. Mãe menininha do Gantuá, que era do Oxum. Então, a mãe menininha do Gantuá, ela deu a obrigação do pai Valdemiro, que é um meu bisavô de santo, né? Que é alguém que iniciou o meu avô de santo, que é o pai de santo da minha mãe que me iniciou. Então, essa conexão, e ela tem aquela conexão com os ancestrais, né? O povo que veio direto da África. É uma forma simples de explicar, mas isso é muito interessante, é muito importante, né? Levar isso a sério. Depois dos 7 anos, existe uma certa liberdade para você, às vezes, tomar o seu próprio rumo, abrir a sua casa, enfim, né? Mas, mesmo assim, quem tem que iniciar, fundamentar a sua casa e te ajudar na iniciação dos seus primeiros filhos, dos primeiros barcos, é a sua Ialorixá, é o seu Babalorixá. Você não pode simplesmente ir lá, abrir uma casa, entende? Abre as portas, chama as pessoas. Tudo está conectado, tudo está correlacionado, tudo tem uma relação e uma razão de ser. Isso se chama respeito à tradição, respeito aos ancestrais, respeito àquele que veio antes e àquela que vieram antes de você, tá? E depois Pierre Verger, né? Pierre Verger, falando da língua nagô do Iorubá, Pierre Verger foi um fotógrafo, um etnólogo, né, pesquisador francês. Isso também é um texto que eu escrevi a partir de estudos feitos, né, em cima dos trabalhos do Pierre Verger. Tem muita coisa na internet, tem inclusive na Fundação Pierre Verger, que você pode acessar em PDF, coisas sérias e tal, né? Foi um fotógrafo, etnólogo e pesquisador francês que passou a maior parte de sua vida estudando e registrando as culturas afro-brasileiras. Ele realizou extensas pesquisas sobre o povo iorubá e sua língua no Brasil. Ele ressalta a importância do povo iorubá, principalmente dos nagôs, na formação da cultura afro-brasileira, em especial no estado da Bahia, onde eles tiveram uma grande influência na religião, música, dança e outras expressões culturais. Em relação à língua iorubá no Brasil, Pierre Verger observa que, devido à singularidade do contexto histórico da diáspora africana, houve uma série de transformações e adaptações linguísticas. A língua iorubá sofreu interferências de outras línguas africanas trazidos por diferentes grupos étnicos, bem como do português brasileiro. Essas interferências linguísticas ocorreram tanto na maneira de falar quanto de escrever e entender o iorubá no Brasil. Durante os séculos de escravidão, os africanos trazidos para o Brasil foram separados de suas terras de origem, de sua tribo, do seu povo de origem, tá? E misturados com indivíduos de diferentes grupos étnicos e expostos ao português brasileiro, o que levou a uma evolução e variação das línguas africanas dentro do contexto brasileiro.
Verger, Pierre Verger, dando continuidade então, para encerrar, né, já chegando ao final, o Pierre Verger também destaca a importância do candomblé, uma religião afro-brasileira com raízes iorubás, na preservação da língua iorubá no Brasil. O candomblé manteve muitos elementos culturais e linguísticos trazidos pelos nagôs, contribuindo para a sua sobrevivência e continuidade. Ele reconhece a importância e a relevância do Iorubá, do povo Iorubá e do idioma Iorubá na formação da cultura afro-brasileira. Mas ele destaca, né, que devido às influências, isso aí também ele deixa muito claro, que devido às influências de outras línguas africanas e do português brasileiro, a língua Iorubá no Brasil pode diferir em termos de pronúncia, vocabulário e gramática em relação à forma original. Agora, para encerrar, eu queria falar uma coisa, assim, tem uma coisa interessante. Ontem eu falei para vocês sobre a tal da Guajura, né, e expliquei como é que se escreve Guajura, como é que se fala, se pronuncia no Iorubá de fato. Nós conhecemos Guajura, nós conhecemos como Guajura, né? E existe uma diferença entre Guajura e Sasanha, tá? Então, assim, algumas pessoas vão falar Sasanha, outros falam Sasanha, outros falam Sasanho, né? Mas, segundo as pesquisas, na verdade, aqui nós estamos falando em José Benício, em Reginaldo Prandi, e outro pesquisador português chamado Por Deus Júnior, que é um pesquisador muito interessante também, que vale a pena conhecer. Eles vão falar da Sasanha, que são duas palavras, na verdade também, né, utilizadas para diferir diferentes categorias de espírito da natureza. Tá? Então, assim, é o espírito das folhas, que é o Ejé verde, né, o sangue verde, o Ejé, e também, por exemplo, quando se fala em Guajura, nós estamos falando também desses espíritos da natureza que são os orixás cultuados no Brasil, segundo ele. E ainda existe uma relação de Sasanha, né, que é conhecido como Ibeje, que tem relação com Ibeje. Isso é uma coisa nova, né, que eu ainda nunca tinha tido conhecimento disso, informação a respeito, e ela vem um pouquinho, né, aparece ali que são os espíritos das crianças gêmeas no candomblé. São considerados entidades especiais, cheias de alegria, travessura e pureza. Também são conhecidos como herês, tá? Algumas pessoas, alguns terreiros, algumas casas, algumas linhas vão chamar de herê. E os cultos, eles têm o propósito, na verdade, de essa relação da Sasanha com esse orixá, com o Ibeje, com esses gêmeos. Ele tem, na verdade, a intenção de trazer quando você pode falar em alegria, usar o termo alegria, mas não é bem isso. Por exemplo, o libertar-se das amarras do ser humano adulto para brincar, para também para se tornar um pouco mais, ser mais original enquanto ser humano, ser mais verdadeiro enquanto ser humano. E é muito interessante porque, claro que isso já é uma colocação minha, mas na Cantiga das Folhas é um cerimonial alegre, é um cerimonial bonito, é um cerimonial onde nós cantamos e a posição que a gente fica para cantar, ela é uma posição de criança. Nós ficamos ali, nós nos sentamos na esteira, como se fôssemos pequenos seres humanos ali, cantando. E é interessante que alguns filhos de santo, que tem às vezes uma sação um pouco, uma cantiga de folha um pouco complexa,
né? No meio, e não tem o traquejo de cantar, às vezes começa a chorar e de repente você percebe que está ali um herê, já não é mais a pessoa que está ali. Isso é fantástico, né? Porque tem realmente essa conexão, é possível fazer essa conexão, mas está aí um tema, um assunto que precisa ser aprofundado e que, né, não cabe ficar estendendo demais, tá bom? E então é isso. E também nós vamos pensar o seguinte, que existem, tá, nas nações, por exemplo, nós temos, tem nação Ijexá, Jeju, Nagô, Angola, Afoxé, Tambor de Mina, Xangô né, os Obás de Xangô, tem uma série, nação Queto, nação Jeje. Todas essas nações, todas elas têm diferentes maneiras de cultuar os orixás, né? Algumas cultuam 16 orixás, algumas cultuam 6 orixás, algumas cultuam outros orixás de uma forma... Oi, minha filha, vem cá, vem. Ai, a Janaína, ela tem uma bolinha que ela acha que é um nenezinho. E não é gravidez psicológica, ela acha que é um bebê só. Então, assim, então nós precisamos respeitar essa diferença, tá? Como eu disse no vídeo anterior, eu vou repetir mais uma vez, a intolerância não acontece só fora do Ilê-Axé. A intolerância está dentro do Ilê-Axé. A intolerância está em mim, está em você, está em outras pessoas. Eu não estou generalizando, porque eu acredito que existem seres tão evoluídos que não têm intolerância alguma, né? Nem a lactose, tá? Mas eu me coloco nesse grupo de pessoas que tem sim intolerância, tá? Que é intolerante com algumas coisas, é intolerante com alguns preceitos e então nós precisamos pensar nisso, a intolerância não só fora do Ilê-Axé, mas também dentro dos nossos espaços. Espero ter contribuído, tá? As perguntas podem ser feitas, eu vou fazer um estudo, continuar esse estudo, aprofundando cada vez mais para trazer essas informações e vou começar também a trabalhar agora com algumas frases em Urubá e fazer a descrição delas a partir de diapositivos, né? Para que vocês possam acompanhar como se fossem algumas aulas, enfim. Para quem tem interesse em falar, em aprender de uma forma um pouco mais correta, uma forma correta, né, da pronúncia, da escrita, enfim, e da tradução, tá? Mas isso não sei se agora ou se quanto tempo vai levar, porque eu preciso fazer um estudo bem aprofundado e também preciso me preparar com a língua para conseguir fazer esse trabalho com vocês. Agradeço mais uma vez, tá? Me sigam, né? Se inscrevam aí no canal, contribua, quem possa contribuir, tem ali o Pix, tem ali o PayPal, porque senão eu não consigo investir para fazer vídeos melhores, investir tempo para conseguir fazer um trabalho melhor, com melhor qualidade, porque isso precisa de equipamentos específicos, ok? Embora os celulares hoje estão bastante avançados, a tecnologia, mas ainda assim, quando nós transportamos para o YouTube, ele vai com algumas deficiências, tá? A tradução não é boa, enfim, então é isso. Peço principalmente que vocês ouçam, acompanhem, participem, deixem comentários, enfim, e se inscrevam no canal. Vamos chegar a 100, e chegando a 100, algumas facilidades, o YouTube já me dá algumas opções ali de fazer uma coisa um pouco melhor. Tá? Muito obrigada, que os orixás nos abençoe e que a Mãe Natureza nos seja generosa e nos cubra com suas bênçãos todos os dias. É isso aí.